Olá, sejam todos bem-vindos ao Panorama Cripto. Hoje vamos falar sobre Bitcoin, Ethereum, MKR e muito mais. Aproveito para pedir que deixem seu like e, claro, que participem do nosso grupo gratuito. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem especial com vocês. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Crônicas 16. 8. Obrigado, pessoal. Agora vamos iniciar nosso panorama. Fala, turma! Muito bom dia. Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas, fazer um giro aqui em algumas moedas, como Bitcoin, Ethereum, Pendle, falar da MKR também. Tá afundando. Antes de começar esse vídeo, gostaria de pedir o seu like. Não custa nada e assim você ajuda o canal. Também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. E vamos lá. E o Bitcoin? Agora vai ou não? Toda segunda-feira uma novela, hein? A mesma novela toda segunda. Será que agora vamos sair desse range ou não vamos? Bom, primeiro ponto, pessoal, é entender que o mercado ainda se encontra no mesmo lugar. Ah, mas agora ele subiu. Agora ele subiu, mas das outras vezes ele também subiu, como aqui, como aqui, como aqui, como aqui, como aqui. Então, ele subiu diversas vezes dentro desse caixote. Igual eu falei algumas semanas atrás aqui para vocês, se fosse, o que eu não faria, mas se fosse para eu tomar alguma decisão em relação ao Bitcoin nessa região, eu esperaria o mercado confirmar esse movimento. Eu não ficaria antecipando ah, essa questão do agora eu vou. Porque o mercado aqui, pessoal, enquanto ele não romper lá em cima, a chance de ser uma nova manipulação é grande. Então ele tem que sim colocar um fechamento lá em cima. Já que ele vai, então beleza, sobe e coloca o fechamento lá em cima. Você não vai? Então pronto. É assim que funciona. Em questão percentual, a gente está falando de um rompimento de 10%. É menos de 10%, pessoal. 8%. Então se o mercado for, ele tem que colocar um fechamento semanal lá em cima. Certo? Então por causa de 8%, você ficar antecipando o movimento, toma cuidado, tá? Agora se você me perguntar, acho que ele vai? Eu não acredito que ele vai, não. Tá? Não acredito que ele vai, não. Bitcoin sobe, altcoins não reagem, e aí? Bom, tenho falado para vocês também há um tempo sobre a questão da dominância. Né? Então, eu falei bastante essa semana na área de membros o que pode acontecer aqui, mas caso aconteça, na região de 60,50, caso aconteça esse movimento, pode ser que o Bitcoin caia, tá? Caso aconteça, pessoal. Mas, se acontecer também, eu acredito que logo depois vem uma alta. Nós temos a dominância do Bitcoin, se vocês lembrarem, há um tempão atrás, né? Eu tenho falado que para mim a dominância do Bitcoin vai chegar na casa de 62, 64. É uma região grande, é todas as regiões cinza aqui, tá? Na verdade é 60 até 64 ali, mas enfim, é a mesma região. Aqui, a partir desse movimento aqui, dessa dominância, por exemplo, vamos deixar aqui. Eu marquei 60, então vou colocar aqui 62, 64. Eu acredito que após o mercado tocar nessa zona aqui da dominância, a dominância do Bitcoin tende a cair forte, mas forte mesmo, tá? Isso levaria as altcoins bastante para cima, na minha visão. Vocês devem estar percebendo que o Bitcoin está subindo, mesmo que ele esteja dentro do range ali, por exemplo. Mas as altcoins ainda, pouquíssima coisa está subindo ali, mas isso ainda está dentro do mesmo contexto de mercado, né? Então não tem nada surpreendente, assim, vamos dizer. Por causa da dominância, né? O 60,50 aqui, pessoal, pode ser que o mercado queira fazer um movimento disso aqui na dominância, ó. Só que eu acredito que se o mercado fizer isso aqui, o Bitcoin vai cair junto. Só que se vocês lembrarem, e eu tenho falado também, principalmente a galera que é membro aqui do canal, pra mim, deixa eu deixar claro aqui pra vocês também.
eu já tô com o dinheiro praticamente todo alocado, mas muito alocado. Tenho pouca coisa que falta para mim comprar em altcoins, tá, pessoal? Por quê? Porque essa última queda que o mercado deu é a queda que a gente esperava há tanto tempo aqui, né? Quando falava, vai voltar ao mercado, vai voltar ao mercado. Então, eu acho que em altcoins já era para você estar posicionado, sim, tá? E mesma coisa que eu falo, mas você tá posicionado e o mercado, você acha que o mercado vai cair. Eu não posso ficar torcendo para o mercado não ir, pessoal. Isso é um papel do mercado. Eu tenho que comprar nas regiões corretas. O que o mercado vai fazer depois é com o mercado, não é comigo. Eu não tenho o poder de controlar o mercado, tá? Essa região de 60,50 é a região do 61,8. E deu para vocês entenderem, né? Geralmente nessas regiões, se a gente levar em consideração mesma análise técnica, né? O mercado tende a fazer um ponto de retração, ou uma retração ali do movimento. E se a gente levar em consideração a dominância, seria esse movimento, né? Só que logo depois, acredito que o mercado subiria. E o Bitcoin também, inclusive as altcoins. Isso é algo para ficar de olho. Então eu acredito que isso tem uma boa chance de acontecer. Porém, se acontecer isso, obviamente que eu estou falando que o Bitcoin não rompe esse topo. E aqui o papo para mim vai ser o seguinte: se o mercado não romper aqui agora, né, o romper que eu falo é romper o topo lá, tá, pessoal? Ele ainda tá dentro daquele order block lá que eu tô vendido. Eu já fiz uma parcial? Já. Uma parcial de venda aí, então eu tô com pouco capital agora. Se ele me der uma entrada de confirmação, eu vendo mais para aumentar minha posição novamente, né? Então a gente já pegou uma venda aqui, ó. Esse movimento de venda aqui no gráfico de 4 horas, a gente pegou. A gente vendeu aqui em cima, né? O mercado desceu até aqui embaixo, então ele pagou uma boa parcial e depois ele subiu lá. Eu ainda continuo vendido, mas agora eu tô com bem pouco capital, tá? Se ele me der uma entrada por confirmação, eu vendo mais, aí eu aloco um pouco mais de capital novamente, beleza? Se o mercado não romper agora, independente seja essa região ou ele dar uma violada aqui para pegar liquidez, eu acho que agora uma boa parte da galera vai falar assim: eu desisto do mercado. O mercado não vai. O mercado não vai, não vai. E como eu falo pra galera lá na área de membros, que agora, quando acontecer isso, aí tá ficando bom o mercado. Por que isso? Porque quando o mercado ele começa a cansar a galera vai desistindo, é isso que os caras querem, né? Esses dias eu ouvi em algum lugar falando, a galera do área de membros que traz as coisas pra mim, né? Falando que não sei quem falou que a maioria das pessoas tá fora no mercado. Ou essa pessoa tava em coma, ou não dá pra entender, né? Porque todo mundo que eu olho na internet tá comprado do Bitcoin justamente nessa região. Então, óbvio que a maioria tá comprada aqui, tá? E pessoal, independente disso, a única coisa que vocês deveriam saber ou fazer dentro do mercado é entender que existem regiões corretas para que vocês comprem. Se vocês usassem apenas as regiões corretas para buscar por compras, os 95 perdedores do mercado, 95% que perdem dinheiro no mercado, isso aqui cairia drasticamente. Por que vocês acham que 95% das pessoas perdem dinheiro no mercado? Porque a maioria faz a mesma coisa, tá? Então, espera o mercado. Você pode ter expectativa de tudo, pessoal. Eu tenho expectativa que o mercado vai subir daí. Tá bom. Você tem a sua análise, você tem o seu contexto e tá tudo certo. Só que espera o mercado confirmar a sua análise, a sua expectativa de movimento para que você possa tomar uma decisão, tá? Isso é o que eu penso. Assim como eu também. Se eu tenho uma visão aqui que o mercado pode cair, eu vou esperar ele confirmar para me vender, por exemplo. Ou se eu tenho uma expectativa que o mercado vai subir, beleza, eu vou esperar ele confirmar para eu comprar. Belezinha? Assim evita que vocês façam muita caca por aí. Agora existe uma regiãozinha aqui que a gente tem que ficar esperto no gráfico diário do mercado. Isso é pela CME, mas eu vou mostrar aqui para vocês só para que vocês fiquem ligadinhos aqui na movimentação do mercado. Deixa eu só lembrar que eu acho que é aqui. O valor 65,130. Se o mercado voltar para baixo dos 65,130, um fechamento abaixo diário aqui, é um belo indício de queda no mercado.
Tá? Então fiquem espertos com essa região. Se o mercado voltar para baixo e ele fizer basicamente esse movimento aqui, você tem um sério indício aqui de uma bela movimentação de baixa. Se ele respeitar essa estrutura aqui, que é a que eu tô vendido, né? Lembra que eu falo para vocês, ó, para mim o mercado aqui tem que no mínimo do mínimo superar o 70. Ele não fez ainda. Superar sempre com fechamento acima, tá, pessoal? Se ele respeitar esse movimento da estrutura e for pagar o alvo, ele vai tocar lá na região que eu espero, na região de 44, 43. E aí, casando com o movimento que eu falei para vocês da dominância, de tocar na região de 60,50, a dominância cai junto, Bitcoin cai junto, altcoins não cai tanto, caem, claro que caem, tá, pessoal? Porque as pessoas falam, se o Bitcoin cair, as altcoins vão cair. Vá, né? Mas as pessoas não entenderam, se a dominância cair forte, as altcoins se afetam menos, vamos dizer assim, tá? E aí depois, lembre-se que eu falei, muitas altcoins agora sim, acredito eu, tá? Se acontecer esse movimento aqui, muitas altcoins serão a última vez que vocês vão ver ela em certos preços, tá? Algumas altcoins, lembre-se, não são todas. Preste bem atenção para depois falar, ninguém me avisou. Belezinha? Então, basicamente é isso que eu acredito que pode acontecer. E se o mercado subir e romper o topo? Se ele subir e romper o topo, colocar um fechamento semanal lá em cima, beleza, mudou a expectativa e o mercado rompeu. Aí você me pergunta, você compra? Eu não. Por quê? Porque o meu risco-retorno não vale a pena. Tá? Por quê? Por quê? Expliquei lá na área de membros. O alvo dessa estrutura do Bitcoin aqui é 86, 87. O segundo alvo, 109, 110. Certo? Se o mercado fecha acima da estrutura, eu tenho que comprar ele no fechamento lá do semanal. Eu tenho uma operação de 17% até o primeiro alvo. E se o mercado resolver ir até o segundo alvo, eu tenho uma operação de 48%. Vale a pena? Não. Para mim, não. Tá? Para quem achar que vale, é o seu money. Belezinha? Então, só isso mesmo. Vamos falar do Ether. E o Ether, hein? E o Ethereum. Bom, para vocês que estão aqui no canal há um tempo atrás, ou mais tempo, basicamente vocês já sabem que quando eu falava da queda da Link, das altcoins, por exemplo, já faz um bom tempo no mercado. Isso eu não falo porque, eu quero que o mercado caia para mim comprar barato, igual eu fiz. Não. Porque o mercado ele precisa fazer algumas coisas e quando ele sobe para colocar a galera o mais caro possível, essa galera aqui geralmente vai virar a liquidez. E é assim que o mercado funciona. A galera compra o lugar errado, vai soltar para que os grandões, né, as baleias que vocês conhecem, comprem mais barato. Eu vejo muitas pessoas perguntando assim, mas eu vejo, por exemplo, baleias comprando lá em cima no topo. Só que esse cara tem tanta grana que ele vai comprar aqui e quando o mercado cair lá embaixo, ele vai conseguir trazer o preço médio dele aqui. Coisa que 95% das pessoas não vão fazer. Então, é normal que você veja um player ou players comprando em certa região e depois o mercado cair. Por quê? Porque lá embaixo eles vão comprar de novo. E aqui eles estão fazendo o quê? Mostrando só o que vocês querem ver mesmo. Tá? Bom, então voltando ao assunto, eu falei para vocês há um tempão atrás já que para mim o mercado de altcoins, no caso, não faria sua movimentação enquanto a Link não tocasse lá na região de 8,60, Avalanche lá próxima à região de 15,16, porque existe alguns movimentos ali que o mercado precisava fazer. Então eu não acreditava que o mercado subiria até no topo para depois voltar tudo. Mas isso são questões de expectativas, pessoal. Eu poderia estar certo ou eu poderia estar errado. Tá? São expectativas. Cada um tem uma visão de mercado. E como eu falo direto, o que vai responder isso depois é o tempo. Então a gente demorou o mercado voltar? Demorou. Mas veio a resposta. Entende? Então é isso, é normal cada um ter uma visão de mercado. Para mim, o Ethereum é a mesma coisa. Nós estamos numa região de manipulação de preço, que é a região de 61,8. E é normal que o mercado suba dentro dessa região, porque ele precisa colocar comprador nessa movimentação. Mas, na sua maior parte, antes do mercado entregar a sua verdadeira movimentação, o mercado ele vem buscar essa liquidez deixada no fundo duplo. Então, pode ser que a gente vê um movimento parecido com isso aqui, para o Ethereum fazer isso aqui.
tá? Acredito eu que pode acontecer isso. Independente se ele for pegar a liquidez no Fair Value Gap aqui, eu acredito que nessa região de 1.800, o Ethereum não vai buscar o seu topo lá em cima de 4.000 antes de tocar nessa região aqui. Isso é o que eu acredito. Aí teve um cara que esses tempos atrás, esse daí também devia estar em coma, né? Porque igual quando eu falei que as altcoins voltariam, por exemplo, esses caras não vêm aqui para falar, ó, voltou mesmo, né? Mas agora do Ethereum, o cara falou que eu vou esperar sentado, para que ele fosse lá no 1.800, no 1.800. E eu realmente vou esperar sentado, porque se eu ficar em pé aqui, pode demorar, né? Já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas. Mas se eu tivesse 11 semanas em pé aqui esperando, né? Mas a questão é que para mim ele vai lá. Eu compro antes disso? Não. Por quê? Porque eu tô numa zona de manipulação. Então, dentro da minha estratégia e o meu operacional, pessoal, eu não compro. Agora, se ele for lá embaixo, eu compro. Simples assim que funciona. Agora, pensar que se ele faz um movimento de venda aqui primeiro, tocando a região de 3.000, que já tinha falado para vocês que poderia acontecer também, porque existe um Fair Value Gap aqui em cima. Né? Então é normal que o mercado faça esse tipo de movimento aqui. Se ele fizer esse movimento antes de uma possível armadilha aqui para baixo, eu quero trabalhar vendido no Ethereum também para buscar essa zona aqui de baixo. Mas aqui automaticamente eu quero comprar uma quantidade legal de Ethereum, porque aí seria minha posição para o médio e longo prazo já em Ethereum. Certo? Então, basicamente é isso. Acredito no Ethereum longo prazo? Acredito sim, tá, pessoal? Acredito sim. O alvo da estrutura de Ethereum para médio e longo prazo, 6.000 e lá próximo a 8.000. Ah, isso aqui dentro da estrutura do mercado, tá, pessoal? Dentro da estrutura do mercado. Por quê? Porque pode chegar lá em cima o mercado fazer uma reacumulação e abrir novos alvos. Claro que pode. Mas aí, além do movimento, tá acreditando que vai rolar isso aqui já é muita coisa, né? Então a gente tem que trabalhar com o que o mercado fornece no momento. E eu comprando aqui e carregando o Ethereum até essas regiões, seja no primeiro alvo ou segundo alvo, para mim já é uma baita de uma operação. Beleza? Vamos falar das moedinhas aqui agora. E a MKR, hein? Vamos falar da Pendle que ela tá subindo aqui. Ó, o que vai ser interessante para Pendle aqui? Nós temos aqui um movimento, pode aqui acontecer. Hoje é sábado. O fechamento semanal é amanhã. Certo? Se a Pendle conseguir quebrar essa estrutura para cima, colocando o fechamento semanal acima dessa região, o mercado ele tende a mitigar também. Mas essa região aqui de order block tende a ser validada e tende a ser um ponto de compra para Pendle, para fazer basicamente isso aqui. Lembre-se, o mercado precisa colocar um fechamento semanal acima dessa região para poder validar a estrutura. Qual é a região? Região de 4,79. Precisa colocar um fechamento semanal acima para poder validar a estrutura, porque senão não vai validar é nada, tá? Quem acompanha aí já comprou ela comigo antes desse movimento aqui, porque era a zona de liquidez aqui, então a gente comprou literalmente a captura de liquidez, fizemos uma realização de lucro em cima desse order block onde ela tá aí, né? E agora a gente tá aguardando. E agora, se o mercado quebra a estrutura, duas uma. Ele tende a fazer o processo de mitigação. E eu faço o quê? Compro mais lá embaixo. Porque ele confirmou a estrutura do movimento. Ah, se o mercado não confirmar. Se o mercado não confirmar, essa zona não fica validada. Aí a gente vai ter que sentar aqui e ver aonde ele pode ir. Certo? Então, basicamente, só isso. De Pendle. Falar da Sui. A Sui rompeu o topo, agora a galera já... Nossa, nova Solana. Nova Solana. Compra aí no topo aí. Vai indo aí. Bom, a Sui, pessoal, pagou, ela não pagou ainda, para ser bem sincero. Ela tá quase pagando o alvo da estrutura. Então, mas a gente, o que importa aqui foi igual eu expliquei no panorama para vocês semana passada. Nós temos a primeira quebra de estrutura feita em Sui. Isso é um ponto muito positivo, muito positivo. Porém, lembre-se, o mercado ele se movimenta através de zigue-zague. Ele não faz outro movimento.
Ele só se movimenta através desse zigue-zague. O que acontece no meio aqui, que é consolidação, por exemplo, igual isso aqui, ó, não importa, porque quando ele romper vai ser um pivô. Quando o mercado faz lá sua impulsão, retração, impulsão, o mercado tende a retrair para fazer o seu processo de mitigação. Então, dentro de uma estrutura, você não está pagando barato aqui. Semana passada eu falei para vocês, olha, o mercado pode querer até manipular um pouco mais para cima para pagar o alvo, mas ele tende a voltar. E aí a gente vai ver como vai ser esse movimento, aí a gente vai ver se compensa comprar na região de 1,40, 1,30, ou o mercado vai cair um pouco mais forte para buscar a região lá de baixo. Mas em questão agora, moeda em si, estrutura do mercado, acho sim que a gente tem que ficar de olho para poder comprar. Porque agora o mercado confirmou o movimento. Agora que ele confirmou o movimento, a gente só tem que esperar o time para poder comprar ela dentro das regiões. Certo? Basicamente isso daí. Fica, parece que tá querendo dar uma caidinha. É já, Betica. Será que o final de semana vai ser azedo? Não vamos esperar nem pra segunda-feira, apesar que eles podem derrubar hoje, daí na segunda eles jogam pra cima, a galera fala, ó, vai, agora vai, né? Porque tá sendo assim, né? Durante 7 meses. Vamos falar da MKR. É. Pois é, pois é, pois é. Ó, a MKR é uma história engraçada, né? Porque aqui eu falo, eu repito bastante isso, pessoal, porque quando o mercado sobe, é onde a galera tem a maior questão da vida. Por quê? A galera tem um falso sentimento que é na baixa que a maioria perde dinheiro, e não é. É na alta. Porque é na alta que a galera faz a caca. É na alta que a galera compra errado. É na alta que a galera não solta, não realiza. A baixa é só a mera consequência, vamos dizer assim, do mercado. Né? Então, a maior questão de um investimento, por exemplo, é a condução do seu investimento. Eu falo para vocês direto aqui que o mercado não é simplesmente comprar e principalmente comprar em qualquer lugar. Isso não existe. Isso não existe. Comprar em qualquer lugar o mercado. Porque enquanto o mercado não fizer o movimento ali, você está literalmente comprando um sonho, pessoal. E eu sei que é difícil ouvir isso, porque as pessoas, nós seres humanos, queremos ouvir só coisas boas. Quando as pessoas falam a verdade pra gente, claro que isso são minoria que se dá bem com isso, né? Mas a grande maioria não. A grande maioria não gosta de ouvir verdade. A grande maioria prefere ser iludido. Mas no mercado financeiro, se você for iludido, você vai perder todo o seu dinheiro. E isso é a verdade. Não é à toa que a maioria esmagadora perde dinheiro no mercado. Tem que entender que tudo que você faz no mercado tem risco sim, tá? E tem que tomar cuidado. Agora a MKR, nós lá no passado aqui no YouTube aberto fizemos uma compra aqui, nós tínhamos como alvo os 2.000 e o 3.000. Então ela pagou todos os alvos do movimento. O que eu falo para vocês aqui direto? Se nós pegamos a compra aqui, o mercado foi até a região de 2.000 e o mercado passou do segundo alvo, que era a região de 3.000. O que aconteceu? Acabou o movimento por enquanto. Se acabou o movimento, o mercado precisa criar um novo movimento, pessoal. Porque quem vai conduzir isso aqui são os HFTs. Então eles precisam criar um novo movimento para abrir estruturas. A partir disso, eles vêm buscar liquidez em algum ponto. Seja aqui para fazer isso aqui, ou seja aqui para fazer isso aqui. Isso aqui a gente nunca vai saber. Mas é por isso que eu falo para vocês que a gente não pode tomar decisões porque a gente acha. Nós podemos achar, mas nós temos que aguardar o mercado confirmar a movimentação. Agora vem um monte de pessoa falar: ah, mas é por causa disso, disso, disso e disso. Tá, vocês ficaram sabendo das notícias aí, provavelmente agora, né? Em agosto, por aí. Mas então, por que você me explica que o mercado não quebrou a estrutura quando o mercado foi no 4.000, por exemplo?
foi apenas uma captura de liquidez? Porque se o mercado sai de uma captura de liquidez aqui, ele não se movimenta através de zigue-zague, quem está fazendo o curso lá sabe do que eu estou falando. O mercado se movimenta entre impulsão, retração, impulsão. Para essa pernada ser validada, ter um movimento válido, onde os robôs tendem a defender, ele precisa vir de uma captura de liquidez que ocorre nesse ponto e ele precisa validar quebrando a estrutura nesse ponto, o que não ocorre. O que deixa a pernada inválida. Certo? Agora, como eu citei, pode acontecer no movimento fazer isso aqui, dar um cavalo de pau e validar uma nova estrutura? Pode, claro que pode. Isso é o mercado. Porém, isso tem que acontecer ainda. E se o mercado faz isso, o que, que a gente tem? Impulsão e o mercado tende a retrair de novo. Certo? Então, basicamente é isso. E agora, o que, que a gente pode pensar na MKR? Igual eu expliquei na área de membros, ela tem uma microestrutura quebrada que a gente chama de subestruturas aqui dentro, né? Que é esse movimento aqui. Pode ter passado a linha aqui. É chamado de subestrutura. Então acaba sendo uma estruturinha aqui. Mas o que muda então a relação lá de cima é a probabilidade, porque quanto maior a estrutura você quebra lá em cima, claro que é muito mais forte o movimento. Você tem aqui, na minha visão, algumas opções. Se você não tem MKR, aguarda para fazer uma entrada de confirmação. Seria a melhor coisa a se fazer. Uma entrada de confirmação é onde ela está aqui. O mercado fazer um movimento desse tipo, por exemplo, você poderia comprar depois. Ou você arriscar porque ela está numa região compradora. Ela está numa região compradora. Tá? Com a probabilidade um pouco reduzida por causa da questão... pouco reduzida não, reduzida. Por causa da estrutura do mercado, né? Mas se você compra pensando ou tendo uma expectativa do movimento aqui, você tem que ficar esperto com essa região aqui de 2.600. Certo? Ela pode ir até na extremidade lá de 600, 800? Pode. Pode. E por isso que, se fosse nesse momento agora, eu aguardaria uma entrada de confirmação. Porque aqui você tem uma probabilidade maior de acertar após ela confirmar esse movimento aqui, tá? E para quem tem MKR, vai depender muito aqui, pessoal, do seu preço médio. Onde está o seu preço médio? Essa é a questão, né? Para você poder melhorar o seu preço médio. Mas assim, dependendo, eu também aguardaria de qualquer forma uma entrada de confirmação para poder ajustar o seu preço médio. Se você tiver comprado lá em cima, por exemplo. E é aí que entra a questão que eu falo para vocês, pessoal, tomem cuidado, né? Porque quando a MKR estava subindo aqui desse jeito, se vocês olhar um pouquinho aí no passado, era tipo Solana. Não, MKR vai não sei o que, vai não sei o que mais, compra que vai ficar de fora, compra que vai ficar de fora. É isso que eu falo para vocês. Quando tá a maioria perde dinheiro é aqui, não é aqui. A maioria perde dinheiro aqui. Porque aqui na euforia, aqui onde que a galera não vai voltar nunca mais, compra, todo mundo sai comprando. E aí a mesma coisa que eu falo, ó, estrutura, aguarda, já que você quer comprar, aguarda o mercado confirmar lá. O mercado anda desse movimento, ó, faz a impulsão, ele tem que retrair, mas ele precisa confirmar para você o movimento. Então espera. Mesma coisa do Bitcoin, espera. O mercado você não vai acordar hoje, a MKR vai sair de 1.000 e amanhã você vai acordar, ela vai estar 50 mil. Isso não existe. Evite que você perca dinheiro. Isso evita que você perca dinheiro, tá, pessoal? Não seja a liquidez no mercado. Tem um velho ditado que é um dos que eu mais gosto no mercado. Se você não tá vendo a liquidez, provavelmente você tá sendo a liquidez. E o que você faz para mudar isso? Estudar. Não repetir as mesmas cacas. Porque as pessoas querem mudança no mercado financeiro ou na própria vida, mas continua fazendo a mesma coisa. Isso não vai acontecer. Não tem como ter mudança se a pessoa repete o mesmo erro. Narrativas no mercado financeiro, pessoal, todo dia tem uma nova. Certo? Busquem coisas sólidas. Pelo menos ter uma carteira sólida é importante. De moedas que já têm movimentos confirmados. Estruturas confirmadas.
Beleza? Um ótimo final de semana a todos vocês, pessoal. Espero que eu possa ter sido claro aqui no que eu quis mostrar para vocês. O mercadinho tá um pouco parado, então não tem como falar muita coisa. Só toma cuidado para não tentar antecipar a movimentação do mercado, tá? E acabar entrando numa fria. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Até mais. Fui!